TV Artilheiro. Coletiva pós-jogo de Ceará 3, Santos 0. Partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão 2025. Conosco o professor Léo Condé. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu inicio com o repórter Tony Mota, ao vivo na Rádio Assunção. Boa noite, Léo Condé. Tony Mota, Rádio Assunção. Parabéns pela essa brilhante partida do Ceará. E eu queria saber de você um pouco do seu entendimento dessa partida, dessa evolução do Ceará nesse jogo de hoje. Porque foi um jogo, além da vitória, né, foi um placar que o Ceará ainda não tinha conseguido ainda nesses 26 jogos, nesses 25 que ele já havia disputado. Hoje, pela primeira vez, ele marca 3 gols na Série A e não sofre nenhum gol, ou seja, tem um saldo de 3 gols. Teve aquele lance espetacular por 2 vezes do goleiro, teve a festa que a torcida fez antes da bola rolar e teve também essa homenagem por 300 jogos do Richard. Quer dizer, um jogo festivo, e o Ceará teve dentro de campo a possibilidade de presentear a todos de uma maneira brilhante, que foi essa vitória de 3-0. Bom, boa noite. Realmente uma partida memorável, né? Assim, não só por parte do Ceará, como também bem jogada pelo Santos, né? Foi um jogo bastante movimentado. A gente entrou com a proposta de pressionar bastante a equipe do Santos, tentar dar o máximo de volume de jogo. Tivemos uma bola na trave logo no início, no chute do Diego. Depois continuamos pressionando, né, até que fizemos o gol com o Mugni. Depois, natural, pela qualidade do Santos, também criou algumas dificuldades para a gente. Colocaram a bola na trave, na falta bem batida pelo Roleiser. E passaram a rondar muito a nossa área ali. A gente não estava conseguindo encaixar naqueles momentos ali uma boa transição, um bom contra-ataque. Mas a gente tinha o controle do jogo ali. O Santos com um pouco de posse de bola, mas sem muita finalização. No final, quase fizemos o segundo, né, com o chute do Matheus Bahia também na trave. Mas fizemos alguns ajustes de intervalo, principalmente no sentido de... A gente sabia que o Santos iria se lançar, a gente precisava transitar rápido, tirar a bola da zona de pressão, trocando o corredor, né, da esquerda para a direita para a esquerda, para a gente tentar sair rápido, no sentido de fazer o gol. E também imaginávamos que o Santos ofertaria a bola, eles marcando com a linha um pouco alta, a bola no espaço. Então a gente conseguiu aproveitar isso bem, com a entrada dos jogadores um pouco mais descansados, Vina, Pedro Henrique, e fizemos o segundo. Tivemos ali próximo de fazer o terceiro também, assim como o Santos criou algumas situações ali que o Bruno realmente fez defesas assim espetaculares, né, provando assim, mostrando, né, confirmando o bom campeonato que o Bruno vem fazendo, e fez defesas milagrosas. E no final a gente teve a tranquilidade ali, mais uma bola de transição, fazer o terceiro gol. E a gente sai muito feliz, né? Eu acho que em alguns jogos anteriores a gente até produziu bastante para ter feito gol, mas hoje a gente conseguiu ter um bom aproveitamento nas finalizações. E em um momento muito importante, decisivo, contra um grande adversário. Condé, aqui Pedro Pinheiro, prazer falar com você novamente. Você falou no pré-jogo para mim que as disputas com o Vojvoda tinham ficado no passado, mas você segue sem perder para o treinador argentino. O que é que você atribui ainda esse retrospecto? E você falou também que o Ceará estava devendo o torcedor dentro de casa. Uma vitória maiúscula como essa, como presente. Como é que você pode falar sobre isso para mim? Em relação ao treinador, assim, eu já pontuei isso para vocês, máximo de respeito ao ótimo profissional que ele é. Às vezes são situações de coincidência, de momento. É claro que todos trabalham para ganhar, para vencer. A gente vem fazendo uma temporada muito positiva e tem certeza que ele vai fazer, como fez aqui no rival, no Fortaleza. A gente sabe que ele tem tudo para fazer um grande trabalho lá no Santos, né? Um trabalho que está se iniciando, mas a gente tirou proveito hoje do bom trabalho nosso, da nossa equipe, né, como um todo, individualmente, coletivamente. Mais uma vez, né, o apoio do nosso torcedor durante todo o jogo. E eu acho que isso que realmente foi determinante. E a gente fica feliz. É claro que a gente quer vencer sempre, independente de ser em casa, ser fora, mas é claro que tem um sabor especial quando você vence do lado do torcedor, né? Então hoje foi uma noite aí bastante feliz para todos. Professor, aqui, o Alisson, canal da Luiz e TV Editora Dinâmica. Foram 3 jogos em 6 dias. E hoje o time correu demais.
como é que foi trabalhar tudo isso e também se preparar para o jogo contra o Santos com tão pouco tempo e fazendo uma partida tão intensa, como você fala, né? Por você, jogaria o jogo todo marcando pressão. E hoje o Ceará conseguiu variar bastante, 42, 43 do segundo tempo marcando pressão. Bom, assim, é claro que é muito importante destacar o trabalho de todos, né? Não só do treinador, mas da comissão técnica, né? Preparação física, o Diego, que lidera esse departamento, mas todo o trabalho, todo o trabalho de saúde e performance do Ceará, departamento médico, nutrição, fisiologia, a gente procura fazer um bom trabalho de recuperação. Eu acho que o jogador, você tem que ofertar treino para ele, mas tem que ofertar também uma boa recuperação, uma boa alimentação, uma boa conscientização, que é importante. Eu falo muito isso com os jogadores no dia a dia, desses 3 pilares, né? Descanso, alimentação e treinamento. E eu acho que é o 3º, 4º jogo que a gente tem todos os atletas, os 32 atletas à disposição, não tem ninguém no departamento médico. Às vezes coincide ter uma gastrite, ou como teve a questão do Luca aí agora, o Fernandinho também, mas assim, de lesão trauma também a gente não tem muito controle, mas a lesão muscular, eu acho que o Ceará deve ser, no Campeonato Brasileiro, a equipe que tem menos lesão muscular. Então, isso é o trabalho de todos, né? Um bom controle de carga dos treinamentos, uma boa recuperação. E hoje a gente teve que mexer um pouco também, né? Modificamos 3 peças em relação à última partida, que já tinha modificado em relação ao São Paulo também 2, 3 peças. Aí você ir jogando com o elenco, né? E os jogadores que vêm entrando, vêm correspondendo bem. Um jogo, o Pedro Henrique entra no decorrer da partida, no outro inicia. Hoje a gente segurou um pouquinho. O Richardson também a mesma dinâmica, o Sobral, e entre outras posições. Então a gente está tentando aproveitar em cada partida, em cada momento, tudo aquilo que a gente tem à disposição no elenco. Condé, boa noite. Sou Horácio Neto do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN. Parabéns pela vitória. E a questão que ia até perguntar é nessa toada que você já começou a responder, das suas escolhas iniciais. Até para o seu padrão, caso não seja, você pode me corrigir, mas geralmente você não muda tanto, né? 3, 4 nomes no elenco principal, hoje foram 3, não é muito seu padrão. Eu queria da onde surgiu a ideia dessa mudança que deu tão certo, a gente viu já no início, que a forma como você decidiu com o retorno do Lucas Mugni, com a entrada do Fernandinho, enfim, com as mudanças que fez, conseguir jogar melhor já do início do primeiro tempo e também as mudanças ao decorrer da partida que também deram muito certo. O que foi planejado em relação a essa posição inicial, das primeiras escolhas e das escolhas seguintes ao decorrer da partida? Bom, na verdade, se você puxar um pouquinho mais lá atrás, foi uma equipe que jogou muito os primeiros jogos da temporada, né? Com Mugni, Fernandinho, aí depois Fernandinho teve a lesão do ombro, ficou afastado um bom tempo, aí voltou, machucou de novo. Ele, Mugni, Pedro Raul, né? O Galeano, foi algo que a gente utilizou bastante ali. Depois a gente desequilibrou um pouco em algum momento na competição, a gente perdeu 3 jogos em sequência, aí veio aquele jogo do Cruzeiro, a gente modificou um pouco a estrutura, porque é natural, os adversários vão se estudando, a gente precisava estruturar um pouquinho mais o nosso meio e também a gente conseguiu fazer bons jogos utilizando essa estrutura com 3 volantes, mas nunca abrindo mão dos 3 atacantes, né, que eu acho que tem funcionado bem. E diante da chegada do Vina, o retorno do Mugni, né, o crescimento do Vina no dia a dia em termos de treinamento, o Mugni também, hoje eu sabia que em algum momento provavelmente eu iria mudar, iria trabalhar, voltar a fazer esse 4-2-3-1 ou 4-2-1-3, e hoje a gente entendeu dentro daquilo que a gente estudou do Santos que haveria essa possibilidade de a gente trabalhar com o meia mais próximo dos 3 atacantes. E eu queria o Fernandinho, porque o Fernandinho tem o drible, tem o 1 contra 1. A gente precisava da transição, mas também precisava de um jogador que é mais insinuante ali, que procurasse esse confronto ali, esse enfrentamento próximo da área do Santos. Por isso que a gente fez essa opção pelo Fernandinho. E depois, no decorrer do jogo, a gente sabia que dificilmente Mugni e Fernandinho iria suportar mais do que 60 minutos. Aí o Vina já está começando a ficar pronto dentro daquilo que a gente quer, o Pedro Henrique também mais do que pronto. E aí vieram o desgaste dos volantes, que era natural, né, como a gente acaba ficando um pouco mais exposto, né, do Dieguinho e do Sobral. E aí o Richardson, o Dieguinho e o Lourenço
o Richardson e o Sobral entraram para administrar ali aquela reta final. Boa noite, Condé, pela caraiada do Bora pro Racha Vozão. Te perguntar, o Ceará teve essa maratona aí de 3 jogos em 6 dias, né? E acho que hoje teve, se não o melhor, um dos melhores jogos do ano. Eu acho que o time todo foi muito bem e também teve vários destaques individuais. O Mogren jogou muito bem. Mas, assim, a curiosidade grande fica na questão de que é muito pouco tempo para trabalhar, né? 3 jogos com viagem, já chega aqui muito rapidamente. É pouco tempo para fazer ajuste técnico, né? Qual foi, assim, a principal coisa que você trabalhou essa semana? Foi mais um aspecto anímico? Foi mais passando parte técnica, parte tática? O que é que você trabalhou mais essa semana para conseguir fazer, né, ter essa vitória tão maiúscula, uma vitória que convence, né, a torcida, que é muito importante, né, para o ânimo da torcida? Bom, assim, realmente o trabalho a gente tenta aproveitar o máximo possível quando a gente tem semana aberta. E a gente vai testando uma série de situações que pode, em algum momento, você aproveitar dentro do jogo. Tenta potencializar aquilo que está dando certo e vai fazendo os ajustes e as correções. Agora, é claro que quando você tem 3 jogos no intervalo de 6, 7 dias, no primeiro momento é jogar, fazer uma boa recuperação e aquele treino estratégico ali de pré-jogo, que é só um ajuste mesmo, e também através de vídeo, né? A gente aproveita bastante para fazer as correções da nossa equipe, principalmente no sentido de mostrar para os atletas o que o adversário tem de virtude, o que o adversário tem de dificuldade, e leva um pouquinho para o campo também, não dá para fazer muita coisa, para a gente não correr o risco de dar uma sobrecarga e chegarem desgastados para o jogo. Então a gente trabalhou isso tudo um pouco. Agora a assimilação dos atletas e principalmente, né, destacar aqui a dedicação dos nossos jogadores, principalmente lá no jogo contra o São Paulo. Foi um jogo assim que os caras realmente deram a vida, correram, lutaram do primeiro ao último instante. Muito difícil jogar com o São Paulo lá no Morumbi, né? Foi a primeira vitória, eu acho, na história do brasileiro, né, do Ceará lá. Depois chegamos um pouco desgastados para o jogo contra o Vitória, sofremos um gol logo no início, mas mesmo assim a equipe continuou lutando. Infelizmente não conseguimos fazer o gol. Mas hoje, mais uma vez, todos com muito empenho, né, com muito respeito à instituição, lutaram do primeiro ao último instante e também conseguiram fazer um bom jogo do ponto de vista técnico e tático. Aqui, Léo, boa noite. André Carvalho, FM, canal Conexão 70. Com esse mesmo Santos, ano passado, você estreava aqui como técnico do Alvinegro, certo? E o tempo se passou, o Alvinegro subiu para a Série A e hoje, essa consolidação, são 9 vitórias num campeonato difícil. Para Léo Condé, passa um filme na sua cabeça, na importância do apoio da diretoria, dos jogadores, né, que Léo está se consolidando como um grande treinador na Série A? Realmente a gente fica feliz, é um momento muito, muito importante, né? A gente ainda temos os objetivos a serem cumpridos dentro da competição. É claro que não escondo de ninguém, nem o clube, né? A principal meta, com certeza, é buscar essa permanência o quanto antes, e depois a gente quer sim, às vezes as pessoas possam imaginar, fala muito na permanência e pensa que a gente está acomodado. Não, de forma alguma, a gente tem ambição, né? Não só o Léo treinador, como todos os atletas aqui, muita ambição de tentar buscar algo maior dentro da competição, mas ao mesmo tempo a gente tem muita simplicidade e humildade de fazer as coisas acontecerem passo a passo, então sempre respeitando o próximo jogo. Com certeza, como você pontuou, é um momento especial, né, de enfrentar, em qualquer situação, enfrentar o Santos. É o Santos de Pelé, o Santos campeão mundial, né, campeão de várias Libertadores, é um dos gigantes do futebol brasileiro. Então a minha estreia, por coincidência, foi aqui contra o Santos. Com pouco tempo, eu fiquei muito chateado aquele dia, queria estrear com uma vitória. Infelizmente, a gente perdeu aquele primeiro jogo, mas um bom tempo depois, a gente hoje tem a oportunidade de enfrentar o Santos aqui novamente. Não só hoje, né? Enfrentamos em São Paulo, empatamos de 0-0 e hoje nós vencemos. Grêmio também, que a gente empatou no Sul e ganhamos aqui. O Vasco, que a gente empatou fora e venceu em casa. Um empate com o Flamengo, uma vitória contra o Cruzeiro, uma vitória contra o São Paulo no Morumbi. Então, esse grupo de atletas nosso aí, realmente, a gente tem essa percepção de todos. Eles estão conquistando o respeito
do nosso torcedor, claro, mas acima de tudo do futebol brasileiro de um modo geral. Então a gente fica bastante feliz e satisfeito, né, com tudo isso que eles vêm apresentando até aqui na competição. Vamos para o último terço de campeonato e esperamos concretizar da melhor forma possível. Boa noite, Condé. Marta Negreiros, do Globo Esporte. Você já falou um pouquinho sobre o domínio que o Ceará teve hoje na partida, né? Durante todo o tempo se mostrou um time muito seguro, até mesmo nas defesas que o Bruno Ferreira fez, foi acionado e também mostrou essa segurança. Então, eu queria que você falasse mais sobre a importância de realmente ter essa atitude de dominar o adversário em jogos em casa. Tinha até comentado aqui na coletiva que meio que estava devendo, estava alguns jogos sem vencer no Castelão e hoje vence com completa autoridade. Então, eu queria que você falasse sobre esse domínio do jogo de hoje e também sobre o Pedro Henrique, que é um cara que nos últimos jogos tem tido uma evolução importante, tem retomado a confiança e feito gols importantes. Hoje, mais uma vez, ele balançou as redes. Então, eu queria que você falasse sobre esses 2 pontos para mim. Obrigada. O setor defensivo nosso, eu acho que é o principal. Assim, a gente tem muitas virtudes, a nossa equipe, né? Tanto individual quanto coletiva, mas com certeza a maior delas é o nosso sistema defensivo como um todo, né? Nós temos a 5ª melhor defesa do Campeonato Brasileiro, um campeonato muito pesado como esse, sofrer apenas 23, 24 gols, não tenho certeza, 23 é um número assim muito relevante, né? Um número baixo, mas é um comprometimento de todos, né? Não só, é claro que vem o destaque individual do goleiro, dos zagueiros, né? Dos laterais, mas a gente já começa com muita entrega, desde os atacantes, né, do Pedro Raul, passando pelos extremos, pelos meias, se dedicam muito, e isso dá coesão à equipe. A gente consegue equilibrar os nossos blocos ali de marcação, e tanto no momento que a gente marca um pouco mais baixo, quanto um pouco mais alto, a gente procura ficar sempre bem compacto. É claro que, do outro lado, também estamos enfrentando grandes adversários, boas equipes, que vai chegar na nossa meta, né? E o Bruno hoje fez defesas assim fantásticas, mas a gente, jogando em casa, com certeza, a busca é por ter esse equilíbrio defensivo, mas também agredir o adversário, aproveitar as oportunidades que são criadas. Às vezes tem jogo que a gente não ganha, empata ou perde, mas a gente cria um volume bom. O jogo do Vitória, né? Segundo tempo, a gente criou umas 3, 4 chances claras de gols. Infelizmente, não aproveitamos, mas a gente tem conseguido ser uma equipe, desde o início, uma equipe equilibrada. Em relação ao Pedro Henrique, teve um início de ano muito bom, muito positivo, depois teve a lesão, voltou, oscilou um pouco, que é normal, teve um período que recebeu uma proposta, que acaba mexendo um pouco com a cabeça do atleta, mas agora está voltando a ser aquele Pedro Henrique, né, de quando chegou, não só pelos gols, mas pela participação, pela consciência dentro do jogo, e a gente fica feliz por estar recuperando um jogador tão importante e experiente no momento decisivo que é a reta final do campeonato. 24, né? Condé, boa noite. Danilo Queiroz, futebolês. Legal falar com você. Condé, eu gosto de cumprir regras, mas eu vou pedir a você que, se for possível, eu queria te fazer 3 perguntas. Normalmente eu faço só uma, mas eu estou precisando, eu sei que eu sou o último a perguntar. 3 em 1 aí, vamos lá. E farei 3 em 1, por favor. A primeira, relacionada a ganhar por 3 gols de diferença. É a primeira vez que o Ceará ganha acima de 1 gol. Várias oportunidades aconteceram. Tanto o Ceará tomar gol no final contra o Vasco, estava vencendo por 2-0, mas essa é a primeira vez que ele chega a 3 gols. Você entende que é uma evolução para isso ou uma questão normal que poderia ter acontecido e que acontece agora? Queria que você falasse do Marcos Vitor, porque um jogo de 3-0 é difícil destacar um zagueiro, mas eu observei, acho que o Marcos Vitor errou uma vez no jogo inteiro, assim, que eu fiquei observando, e ele foi muito bem, ganhando jogadas assim, que parecia que a bola era muito mais do atacante do que dele. E na terceira, é relacionada a... Você tem 10 dias pela frente para o jogo contra o Sport, então o que você pretende fazer, como é que você vai se utilizar desse tempo? Bom, em relação à questão dos gols, é claro que a gente fica feliz, né? O objetivo é sempre sofrer o mínimo de gols e marcar o máximo possível. É claro que o futebol, como eu pontuei, do outro lado tem um adversário, bons adversários, né? A gente está jogando uma Série A de Campeonato Brasileiro. O ano passado, na B, nós ganhamos alguns bons jogos, aí, placar de 3, 4, mas na Série A é mais complexo, né? Mas a gente está conseguindo
fazer bons jogos. Eu acho que já merecia em alguns jogos anteriores aí ter vencido por um placar mais elástico. Eu acho que veio no momento certo, continuar dando sequência ao que a gente vem fazendo, uma defesa bem estruturada, potencializando, né, nesse sentido, ofertando qualidade de treinamento e incentivando nossos jogadores de frente para finalizar, para chegar. Mas se a gente continuar vencendo também por 1-0, que seja assim. Mas a gente vai ficar feliz se for por um placar maior. Em relação à questão de treinamento, nós vamos aproveitar, como sempre, a gente tenta aproveitar da melhor forma possível. No primeiro momento, agora, recuperar esses jogadores. Foram 3 jogos assim, muito desgastantes, não só no aspecto físico, como no aspecto emocional também, exige muito. Desgaste de viagem, a nossa logística é sempre um pouco mais complexa que a maioria dos adversários, mas na volta vamos aproveitar aí os dias que a gente vai ter de treinamento, fazer alguns ajustes, manter o nível de competitividade e o nível de treinabilidade no mais alto possível para a gente retomar contra o Sport bem, né? E depois na sequência do campeonato. Qual foi a outra? Foi muita pergunta. O Marcos Vitor, esse aí é zagueiro que vai jogar no mais alto nível. A gente teve o máximo de cuidado com ele, né? De ir preparando, passando como que a gente gosta, né, em termos de posicionamento, porque tem a questão individual, ele é um jogador de qualidade, nato, é dele, mas tem algumas questões da equipe, né, e ele soube respeitar, trabalhou, está tendo a sua oportunidade agora. Eu acho que é um jogador que vai jogar no mais alto nível no futebol brasileiro, muito rápido, boa construção de jogo, não é um zagueiro de uma altura assim, uma altura mediana, mas que tem um bom tempo de bola, é jovem, né? Vai ter uma outra oscilação, mas fez uma partida aí que beirou a perfeição. Valeu, professor, muito obrigado a todos. Condé. Opa. 5 partidas, 4 vitórias contra o Voivoda. Já pode contratar uma consultoria para ganhar contra ele? TV Artilheiro.